Em meio às páginas proféticas do livro do Apocalipse, emerge uma narrativa intrigante que direciona nossos olhares para o majestoso rio Eufrates. Esse rio, serpenteado por mais de 2.700 quilômetros, não é apenas uma fonte de vida para as terras da Mesopotâmia, mas torna-se um protagonista em uma profecia de proporções cósmicas. Originando-se nas montanhas do leste e do sul da Turquia, o Eufrates desenha seu caminho através da Síria e do Iraque, antes de se unir ao rio Tigre. Seu destino final é o delta fluvial do Shatt al-Arab, desembocando no imponente Golfo Pérsico. Essas águas tão fundamentais para a civilização agora ocupam um lugar de destaque nas escrituras, prevendo uma transformação única e divina. A previsão bíblica enraizada no livro do Apocalipse anuncia que as águas do Eufrates serão represadas, criando um cenário para eventos transcendentes. Não é apenas uma questão de geografia, mas um marco no grande teatro das sanções divinas, onde recompensas e punições se entrelaçam em um enredo fascinante. O Eufrates, mencionado mais de 50 vezes em diversas escrituras religiosas, agora torna-se palco para um dos temas mais intrigantes discutidos entre os estudiosos e a comunidade religiosa. O Apocalipse, muitas vezes envolto em mistério e interpretações diversas, oferece uma janela para o futuro, guiando-nos por profecias que se desdobram como uma narrativa cósmica. Esse rio, testemunha de civilizações e eventos épicos, agora é protagonista de uma previsão única. Seu leito será revelado para pavimentar o caminho de um rei. As águas, que uma vez irrigaram terras e nutriram civilizações, agora desempenham um papel crucial nas profecias que ecoam pelos séculos. À medida que exploramos as interpretações e símbolos entrelaçados nessa narrativa apocalíptica, somos desafiados a compreender as Escrituras em profundidade. O livro do Apocalipse, marcado por profecias consideradas guias para o futuro, revela uma previsão notável, com 81% delas já cumpridas. Esse registro impressionante ergue a credibilidade da Bíblia como um texto profético autêntico. Em um cenário pós-chegada de Jesus, uma espera ansiosa envolve cerca de 20 profecias que ainda aguardam sua concretização antes do retorno do Messias. O mundo, atento aos eventos globais, busca sinais dessas predições emergindo no palco mundial. Desastres naturais, convulsões políticas e a visão de um governo global emergem como possíveis capítulos desse épico profético. O Eufrates, palco de eventos sobrenaturais, é mencionado no capítulo 16 do Apocalipse, delineando uma visão do futuro iminente. Estamos diante de uma narrativa que nos desafia a mergulhar nas águas profundas da fé, refletindo sobre a natureza do divino e o papel do Eufrates como testemunha e protagonista de um enredo cósmico. Nesse complexo conjunto de previsões, surge a previsão inquietante de que o rio Eufrates desempenhará um papel crucial no futuro próximo. As linhas temporais e detalhes exatos ainda são um mistério, mas a especulação em torno desse evento sugere implicações monumentais para as regiões e a comunidade que o cercam. Conforme os eventos apocalípticos avançam, dos selos às trombetas e chegando às taças, podemos encontrar conforto na certeza de que essas partes da Bíblia descrevem situações incríveis. O livro do Apocalipse conta uma história cheia de visões sobre eventos que acontecerão antes da segunda vinda de Jesus. Essa narrativa, durante um período chamado de tribulação, fala sobre sofrimento intenso e destruição iminente. Os julgamentos, divididos em selos, trombetas e taças, aumentam em intensidade, trazendo consequências mais sérias para a terra e as pessoas. Em um momento crucial, o rio Eufrates, majestoso em seu curso, faz algo surpreendente. Suas águas recuam para dar lugar aos reis do Oriente. Quem são esses líderes orientais? Isso não é apenas um fenômeno natural, mas algo planejado por Deus, como parte de uma série de eventos que sinalizam o Armagedon. A identidade desses monarcas, mencionados em Apocalipse 16:12,
É um mistério que tem intrigado estudiosos ao longo da história cristã. A expressão "os reis do Oriente" gerou muitas interpretações intrigantes, incluindo o sexto julgamento. O esvaziamento do Eufrates, o penúltimo julgamento da tribulação, prepara o terreno para os reis do Oriente. Exércitos massivos representando nações como China, Índia e Japão podem, teoricamente, avançar em direção ao Ocidente após o leito do Eufrates secar. Mudanças globais. Algumas conjecturas sugerem que esses exércitos orientais respondem a uma figura global, possivelmente o Anticristo. A narrativa culminaria em um confronto com Deus. Armagedon. As nações orientais emergem como peça-chave de um tabuleiro global, vinculando o secamento do Eufrates a uma iminente guerra de proporções épicas. Com suas vastas dimensões e população, essas nações são consideradas participantes indispensáveis nos desdobramentos mundiais. O Eufrates, agora não apenas um curso d'água, mas um protagonista nesse enredo cósmico, nos convida a mergulhar nas profundezas das Escrituras. À medida que contemplamos essas profecias, somos desafiados a compreender os desígnios divinos que transcendem o tempo presente, em busca de respostas nas águas turvas do misterioso Eufrates. O palco mundial viu uma transformação notável nas nações do Oriente, especialmente na Ásia, ao longo do século XX, libertando-se da dominação política do Ocidente. Essas mudanças, mais evidentes nas últimas décadas, continuam sua progressão rápida. Embora as escrituras bíblicas não detalhem explicitamente o papel do Oriente nos eventos do fim dos tempos, não seria descabido antecipar sua participação no cenário global. Nações orientais historicamente distantes em geografia e interesses começam a figurar em eventos proféticos sem precedentes. A análise continua abordando a guerra prevista entre Israel e as nações do Oriente, como mencionado nas profecias de Daniel. Nessa história, um rei se envolve em conflitos com 3 forças: o rei do Sul, o rei do Norte e uma força militar do Oriente. Isso culmina em uma grande tribulação com uma rebelião contra o Anticristo, envolvendo exércitos do Sul, do Norte e do Oriente. A batalha se desenrola até a segunda vinda de Cristo, concentrando-se no Vale do Armagedon. A profecia em Daniel 11:44 adverte sobre notícias perturbadoras do Oriente e do Norte, causando tumulto e ações destrutivas. Essa guerra complexa não é completamente resolvida até a segunda vinda de Cristo, quando as forças ocupam vastas áreas da Terra Santa, convergindo para o Vale de Armagedon. Apocalipse 16:14 destaca os reis do Oriente que desempenham um papel crucial no cenário mundial durante a última fase da Grande Tribulação, antes da segunda vinda de Cristo. Esses líderes representam nações significativas contribuindo para conflitos globais. A análise, agora focada na reunião mundial de reis para a Batalha do Armagedon, revela um capítulo intrigante nos eventos que antecedem o retorno de Cristo. O papel do Oriente emerge como um elemento vital nas profecias bíblicas. A expressão enigmática Reis do Oriente em Apocalipse 16:12 tem gerado diversas interpretações, oscilando entre significados literais e simbólicos. Algumas veem isso como intervenção divina, secando o Eufrates para preparar o terreno para um grande exército do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Os 7 julgamentos de taças em Apocalipse 16, de 1 a 21, são considerados os mais severos durante a tribulação, representando as taças da ira de Deus do reinado do Anticristo. Cada taça traz um julgamento específico, desde feridas purulentas até transformar o mar em sangue, escaldar a terra com fogo e mergulhar o reino da besta na escuridão. A 6ª taça é especialmente sobre o Eufrates, levando ao seu secamento. Na segunda parte, exploramos a interessante história dos 4 anjos no rio Eufrates, conforme apresentada em Apocalipse 9, 14 e 15. Anteriormente confinados às margens do Eufrates, esses anjos são libertados com uma missão importante de Deus durante a tribulação, conferindo ao Eufrates um papel simbólico significativo nas profecias do livro.
Ao analisar Apocalipse 9, 14 e 15, destaca-se a libertação desses 4 anjos, inicialmente restritos às margens do Eufrates. Com uma missão específica dada por Deus, esses anjos têm a tarefa de causar uma destruição extensa, resultando na morte de 1/3 da humanidade. A declaração enfatiza que a libertação desses anjos ocorre em um momento predestinado, estando prontos para cumprir o propósito divino. Ao contrário dos gafanhotos demoníacos mencionados anteriormente em Apocalipse, que causavam danos apenas a seres humanos, esses 4 anjos têm o poder de realizar uma matança em uma escala sem precedentes. Sua ativação ocorre somente quando Deus julga ser o momento adequado, com sua área de atuação restrita a uma porção específica da humanidade, cumprindo a vontade divina no momento designado. O Eufrates, anteriormente destacado como uma característica geográfica na antiga Babilônia e palco de eventos significativos nas Escrituras, agora está entrelaçado a esses anjos e ao julgamento divino que eles trazem. A passagem estabelece uma conexão entre o Eufrates e diversos eventos marcantes, desde o pecado original até a rebelião organizada contra Deus, reforçando o simbolismo desse rio nas narrativas bíblicas. Na análise do exército liderado por esses anjos, destaca-se a pergunta sobre o número expresso 200 milhões de cavaleiros. A incerteza paira sobre se esse número é literal ou figurativo, sugerindo um exército tão grande que é difícil de conceber. Na exploração da visão de uma nova perspectiva, focamos na natureza dos misteriosos cavaleiros mencionados em Apocalipse 9, 16 a 19. A descrição como estranhamente grotesca evoca uma imagem poderosa de terror, destruição e até mesmo uma conotação demoníaca. Surge a intriga sobre se o exército é composto por seres humanos comuns ou entidades sobrenaturais, talvez representando uma legião de demônios. Apesar das especulações sobre uma interpretação moderna associada a uma guerra tecnológica, a interpretação predominante sugere um exército literal de 200 milhões, mas de natureza demoníaca, prestes a invadir a Terra. A análise aprofunda-se na reação da humanidade diante desses eventos apocalípticos. Surpreendentemente, apesar dos sinais extraordinários e milagres, a maioria das pessoas persiste em suas práticas idólatras, revelando uma notável resistência à mudança. O texto destaca a persistência na adoração de demônios, bem como a continuidade de comportamentos imorais e criminosos. A análise termina com uma reflexão sobre a natureza dos demônios, sugerindo que esses anjos podem ser anjos caídos ou seres demoníacos, desempenhando um papel nas profecias apocalípticas do livro do Apocalipse. A conexão dos demônios com a adoração de falsos deuses e ídolos é mencionada, contextualizando sua presença nos eventos escatológicos previstos no Apocalipse. A passagem sobre os 4 anjos no rio Eufrates se encaixa em uma profecia apocalíptica no livro de Apocalipse, e sua relação com os demônios é mais interpretativa do que explícita. A interpretação sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. A Bíblia, assim como no livro de Jó, sugere que Deus permite que Satanás teste Jó, resultando em um entendimento mais profundo e uma fé mais forte em Deus por parte de Jó. Isso pode ser interpretado como Deus utilizando o mal ou o sofrimento para um bem maior, sem necessariamente endossar ou criar o mal em si. Esse tema complexo frequentemente leva a discussões sobre o livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A passagem sobre os 4 anjos do rio Eufrates destaca a importância desses eventos apocalípticos na visão de João sobre o futuro. Esses anjos são escolhidos especialmente e preparados para um momento específico e uma tarefa significativa. A narrativa, embora intensa e desconfortável, destaca a força e severidade das decisões divinas. Ao contemplar essa passagem, somos imersos no mistério e na profundidade do plano divino revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos emerge como um lembrete impactante na onipotência e soberania de Deus. É um convite à reflexão pessoal sobre nossas vidas e nosso papel no desígnio divino. Como expresso em Apocalipse 13:9, se alguém tem ouvidos, ouça.
Este convite ressoa como um apelo para que ouçamos, compreendamos e respondamos às profundas verdades encontradas na Palavra de Deus. No geral, a narrativa dos 4 anjos do rio Eufrates transcende a sua contextualização histórica. É uma mensagem viva e relevante para os dias de hoje. Ela nos instiga a continuar nossa jornada de aprendizado e estudo diligente da Bíblia, buscando uma compreensão mais profunda, e ao fazê-lo podemos absorver os ensinamentos de Deus e encontrar orientações para nossas vidas cotidianas. Estejamos ansiosos e abertos para expandir nosso conhecimento, fortalecendo assim a nossa fé. À medida que encerramos esse olhar atento sobre as profecias bíblicas, somos lembrados da onipotência de Deus sobre as forças do universo. Ele guia eventos, desencadeia julgamentos e finalmente triunfa sobre o mal. Fique conosco nessa jornada de aprendizado e descoberta, enquanto continuamos a desvendar os mistérios do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais conteúdo edificante. Até a próxima, que possamos permanecer ansiosos e abertos para a sabedoria contida nas páginas da Bíblia. Se alguém tem ouvidos, ouça. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.